eu vou colocar mais tarde para vocês lá no SIGA, né? Mas ela é um roteiro, né, de vocês vão acessar esse parque aqui de simulação que foi desenvolvido lá pela Universidade do Colorado, certo? E vocês vão trabalhar na perspectiva da equação geral da estática. Os vasos comunicantes, pressão absoluta, pressão manométrica, pressão referente a uma coluna hidrostática, enfim. Todos esses conceitos vão estar lá nesse roteiro aqui para vocês trabalharem com esse simulador, certo? Então, aí vocês vão, né, acessar ele, tem um videozinho aqui no final do roteiro, indicando como que usa o simulador, mas é bastante simples. E aí vocês vão apresentar o memorial de cálculo, como que vocês fizeram tais e tais simulações, o que isso significa, né? E eu vou passar também, junto com esse arquivo aqui para vocês, eu vou passar também o arquivo do modelo do relatório, certo? Para vocês saberem o que eu espero, como eu espero receber o arquivo, tá? Essa prática de simulação, ela também vale um ponto, né? E trabalha justamente com a equação geral da estática, certo? Eu vou colocar lá no SIGA como uma tarefa. E aí vocês vão ter que enviar um arquivo naquela tarefa e, como é que se diz? E aí, essa atividade é individual, né? Eu vou corrigir depois, ok? Dúvidas aí, meu povo, disso tudo? Pode ser feita até o dia da prova também. Então, assim, essas coisas que podem ser feitas até o dia da prova, quanto antes vocês se livrarem delas e se focarem na prova, melhor, né? Porque, para não deixarem para fazer isso, sei lá, depois que acabou a prova. Pronto. O questionário, Vinícius, ó, no SIGA, certo? Ele vale um ponto, certo? Quando vocês acessarem aqui o questionário, vão aparecer 4 questões para vocês, certo? Na primeira tentativa. Acessou lá, vão aparecer 4 questões. Você vai marcar alguma coisa nessas 4 questões, ainda que não seja a resposta correta. Por quê? Porque cada tentativa, ela vale por 60 minutos. Então, você vai acessar, vai marcar alguma coisa na questão e, ainda que não seja a resposta correta, e na próxima vez que você acessar o questionário, aí vai aparecer as mesmas questões para você e você marca, de fato, o que for correto. Vocês têm 3 tentativas, certo? Se você não marcar nada, na próxima tentativa, ele vai aparecer outras questões, certo? Ele vai aparecer outra coisa para você, ok? Então, acessa, marca ali, tira o print da tela e você vai ter o tempo que você precisar para responder aquilo. E na próxima vez que você acessar, você só confere ou muda, né, uma resposta referente àquelas questões, tá bom? No caso, conta a última tentativa. É só de marcar, não precisa me enviar a resolução, certo? Não é a tentativa com mais acerto, é a última tentativa. Essa forma, pessoal, eu gostaria que todo mundo tentasse fazer o questionário, porque vai ser a forma que a gente vai fazer a nossa prova, certo? Então, no dia da prova, eu vou abrir 3 questionários para vocês, ou 4, um para cada questão. Vocês vão ter que acessar o questionário, marcar alguma coisa, né, para depois vir e mudar, porque senão, da outra vez que vocês forem acessar o questionário, a prova dura 1h20, então, cada 1h30, e cada questionário só dura 60 minutos. Então, você entra lá, marca, e depois, quando você vier de novo, você corrige, né, aquela colocação. Não vai ser pelo multiprova, não, Bárbara, vai ser pelo SIGA. E vai ser dessa maneira que eu falei agora, né? E aí, o que acontece? Quando acaba o intervalo referente a
Isso, a primeira tentativa é só para fixar as questões, certo? Mas se já tiver alguma que você marcou que já tiver correta, ótimo, né? Então, a prova, né? Voltando para a prova. Vocês vão ter 3 ou 4 questionários abertos, certo? E vocês vão ter uma atividade de tarefa, de envio de resolução. Então, na hora da prova, vocês vão se preocupar exclusivamente com resolver a prova e marcar lá nos questionários. E depois eu forneço aí uns 20 minutos para vocês estarem mandando as resoluções pelas tarefas, certo? Porque é justamente através dessas resoluções que vocês mandam através das tarefas que eu posso, né, fazer alguma correção de uma discrepância. O cara resolveu tudo direitinho, mas marcou errado, né? Então é desse jeito que a gente vai trabalhar, beleza? Show de bola? Ótimo. Então, agora, meu povo, vai começar a trabalhar com a nossa segunda unidade, né? A aula de hoje, como eu tinha falado para vocês anteriormente, já entra nessa parte de análise de escoamento de fluidos, né? Então, a gente deixa de trabalhar com a estática para trabalhar com a parte dinâmica, certo? Quando a gente fala em trabalhar com essa parte de dinâmica, né, com o escoamento dos fluidos, então a gente vai ter que fazer algumas adaptações em coisas que a gente já conhece, a gente vai ter que fazer algumas mudanças em equações que a gente já estava acostumado a usar, tá bom? Então, quando a gente tinha conversado, né, lá no começo da disciplina, sobre as formas de abordar um problema em mecânica dos fluidos, a gente tinha dito que tinham duas formas principais de fazer isso. Ou usando um referencial lagrangiano, em que a gente pegava uma partícula fluida e acompanhava ela, né, ao longo do seu escoamento, ou usando um referencial euleriano, em que a gente não acompanhava as partículas fluidas individuais, né, a gente descrevia na realidade as propriedades como funções de campo, então a gente descreveu o campo de velocidade, de massa específica, de tensão, de várias coisas, e aí a partir disso a gente modelava o comportamento do fluido, né? Então tinha essas duas formas de tratar o problema. Quando a gente analisa esses dois métodos de descrição, né, a gente entende que esse método de descrição lagrangiano, na realidade, ele é um método que trabalha com uma formulação de análise por sistemas. Por quê? Porque a gente pega uma partícula fluida, ou seja, é uma partícula que eu conheço, então ela tem uma massa fixa, identificável, eu conheço a identidade dessa partícula fluida, né? E eu vou descrever o movimento dela ao longo desse escoamento, né? E se vocês recordarem do que a gente tinha falado lá no começo da disciplina também, sistema é uma quantidade justamente de massa fixa e identificável, a definição de sistema é essa. Então, essa perspectiva do método lagrangiano, né, na realidade é uma formulação por sistemas, né, acompanhando uma massa fixa de fluido. E o método euleriano seria uma formulação por volume de controle, em que a gente escolhe uma região do campo, né, de escoamento e avalia as propriedades desse escoamento como função da posição e do tempo. Então, esse método euleriano, ele em geral, né, em relação ao método lagrangiano. Mas por que eu estou falando isso? Porque agora, quando a gente for tratar dessa parte de escoamento de fluidos, a gente vai precisar relacionar propriedades do sistema com propriedades do volume de controle, certo? Então, a gente sabe que as propriedades de qualquer substância, né, qualquer substância, na realidade, tem propriedades físicas e químicas, certo? Então, algumas dessas propriedades, elas podem se somar ao longo de todo um sistema, por exemplo.
a massa, né? A massa de um copo de água, na verdade, ela é a soma das massas de vários infinitesimaizinhos de massa dentro desse copo, né? Então, existem propriedades que são as propriedades ditas extensivas, que elas dependem do tamanho do sistema e elas são aditivas, né? Elas se somam para formar um valor total, né? E existem propriedades dessas substâncias que não se comportam dessa forma, ou seja, são propriedades que não dependem da extensão do sistema, e eu vou ter um valor único, independente do tamanho desse sistema. Um tipo de propriedade dessa seria a temperatura, né? Então, um copo de água a 20 graus Celsius, seja ele com 200 ml ou 700 ml, é um copo de água a 20 graus Celsius, certo? Então, a propriedade de temperatura, ela independe do tamanho, da extensão desse sistema, certo? Então, a gente divide as propriedades em dois conjuntos, né? Propriedades intensivas, que são essas que independem do tamanho do sistema, e as propriedades extensivas, né, que dependem do tamanho ou da extensão do sistema, certo? Então, como propriedade intensiva, a gente pode pensar em capacidade calorífica, não, calor específico, né? Massa específica, temperatura, viscosidade, são propriedades que são independentes do tamanho desse sistema, né? Quando a gente fala em propriedades como volume, energia total, né? Energia interna, entalpia de um sistema, essas propriedades, elas dependem de que tamanho de sistema a gente está falando, certo? Então, essas propriedades intensivas, em geral, elas se relacionam com as propriedades extensivas por uma medida de tamanho. Então, eu posso multiplicar uma intensiva pelo tamanho do sistema para obter uma extensiva. Então, por exemplo, energia interna específica, se eu multiplicar pela massa do sistema, eu vou ter a energia interna do sistema. Mesma coisa para a entalpia. Ou massa específica do fluido, é uma propriedade intensiva, né? A massa específica, ela da água, independe se eu estou falando de 1 ml ou de 1 tonelada de água, né? Então, a massa específica é uma propriedade intensiva. Se eu multiplicar ela pelo volume do sistema, que é uma medida do seu tamanho ou da sua extensão, a gente obtém a propriedade extensiva massa, certo? Então, existem esses dois tipos principais de propriedades, certo? E a gente vai entender agora que essas propriedades, elas têm que se relacionar, né, por essa equação que eu coloquei aqui, e é através delas que a gente vai fazer a relação sistema-volume de controle, ou seja, é através dela que a gente vai fazer a relação perspectiva euleriana junto da perspectiva lagrangiana, certo? Então, só para recapitular, né, com vocês, a gente tinha dito que sistema é uma quantidade de massa fixa e identificável, né? Então, ela é uma quantidade de massa que se separa do ambiente por suas fronteiras, né? E eu escolho aquilo como um objeto de estudo. E aí eu não considera-se que existam fluxos de massa através dessas fronteiras que delimitam o sistema, ok? Tudo que é externo ao sistema é uma vizinhança, e a depender do tipo de sistema, existe uma interação entre eles. Eles podem trocar energia, eles podem não trocar energia, enfim. Então, se eu considerar que essa configuração aqui desse volume, em que eu tenho uma massa de gás aprisionado, né, mantido aqui dentro desse volume a uma dada temperatura e pressão, né, esse sistema aqui, ele é composto por 0,18 kmol de metano e 0,274 kmol de butano, certo? Então, esteja como estiver, isso eu posso mudar a temperatura desse sistema, posso mudar a pressão desse sistema, mas o sistema é essa quantidade de massa fixa e identificável que eu escolhi estudar, certo?
Quando a gente fala da perspectiva de volume de controle, então a gente já fala dessa mudança, né, de forma de observar o problema. Então, na ideia de volume de controle, eu faço, né, meu foco é na região do espaço que eu quero observar. Então, eu quero observar essa região e todos os fluxos mássicos que ocorrem através dessas fronteiras, certo? E aí, no caso de um volume de controle, existe essa possibilidade de haver esses fluxos mássicos que não existia não existia essa possibilidade na perspectiva de sistemas, ok? Então, veja só, a diferença de abordar um processo na perspectiva de volume de controle e na perspectiva de sistema, ela é muito grande, tá? Então, se a gente pegar um desodorante teórico aí qualquer e for trabalhar o processo de eu apertar essa válvula aqui de descarga, né, do desodorante, vão existir duas formas da gente avaliar esse mesmo problema, certo? Se eu estiver trabalhando na perspectiva da abordagem de sistemas, como a gente tinha dito, o sistema é uma quantidade de massa fixa. Então, toda a massa que estava contida aqui dentro desse aerosol, né, dessa lata, compunha o meu sistema. Na hora que se aperta a válvula, parte dessa massa que compunha o sistema, ela sai de dentro da lata, né? Mas ela não deixa de fazer parte do sistema. Então, esse processo de apertar esse botão e fazer com que parte da massa que estava aqui dentro saia da lata, na perspectiva de sistemas, isso é um processo de expansão do sistema. Como assim expansão? A mesma massa que estava contida aqui dentro dessa lata agora ocupa um volume muito maior, ok? Se a gente for abordar esse mesmíssimo processo na perspectiva de um volume de controle, o que acontece? A gente delimita, a lata como sendo o volume de controle, né? E na hora que se aperte aqui esse elemento, né, de liberação, na hora que você aperta aqui esse botão, o que vai acontecer é que parte da massa que estava contida no volume de controle, ela sai do volume de controle. Então, nessa ideia, né, a gente tem um processo de descarga de um fluido que estava contido dentro do volume de controle. Então, são duas formas de se observar e de se modelar um mesmo processo. Beleza? Dúvidas, pessoal? Tudo sem? Tudo ok aí com essa parte de o que é sistema, o que é volume de controle, a diferença de um e de outro, tranquilo, né? Ótimo. O que vai acontecer agora é que, já que a gente sabe, né, que existem essas duas perspectivas, né, existe, né, uma preferência para modelar grande parte dos processos de escoamento de fluidos na perspectiva de volume de controle. Por quê? Primeiro, pelo fato de ser difícil da gente acompanhar a mesma massa de fluido, né, em todos os instantes de tempo, né, que é um requerimento da formulação em termos de sistema. E segundo, pelo fato de que geralmente a gente não está interessado no movimento da dada massa do fluido, né, mas no efeito desse movimento sobre algum equipamento. Por exemplo, no caso do lançamento aqui de um foguete, a gente não está preocupado, propriamente dito, no comportamento da massa aqui dos gases de exaustão. Não. A gente está preocupado justamente com qual o efeito da variação, por exemplo, da velocidade desses fluidos aqui na exaustão da câmara de combustão, que vai proporcionar uma propulsão melhor para esse jato, certo? Então, como é dessa maneira que a gente
geralmente trabalha, né, a gente vai ter que migrar algumas das equações que a gente conhece, né, que foram elaboradas para sistemas, a gente vai ter que migrar essas equações para equações de conservação baseadas, né, ao conceito, ligadas ao conceito de um volume de controle, tá? Então, esse processo aí, ele vai ocorrer através do que a gente chama do teorema de transporte de Reynolds, que ele vai ser justamente um teorema que vai ligar esses dois mundos, né? O mundo dos sistemas e o mundo dos volumes de controle, eles vão ser ligados através desse teorema de transporte de Reynolds, certo? Antes da gente fazer isso, porém, é preciso que a gente se recorde, né, de algumas das equações que a gente usa já comumente, já utilizaram diversas vezes, para modelar o comportamento, né, de um sistema. Então, a gente tem algumas equações básicas, né, que vocês já conhecem, e aqui a gente vai fazer uma breve, uma lembrada geral, digamos assim, dessas equações, e a gente vai colocar elas aqui para vocês, talvez de uma maneira que não seja a que vocês tradicionalmente conhecem, tá bom? Mas são as mesmas equações. Então, a gente vai trabalhar principalmente nessa perspectiva de conservação da massa, conservação de quantidade de momento linear, conservação de energia nesse momento, tá? Essas outras equações de conservação aqui, conservação de quantidade de momento angular, segunda lei da termodinâmica, elas vão ser importantes para dois tipos de profissionais, eu digo assim, que vão ser formados mais adiante, né? Quem for lá para a mecânica, engenharia mecânica, vai precisar bastante trabalhar com essa parte de conservação de momento angular, né, quando for trabalhar com elementos de máquinas e tudo mais, nas disciplinas subsequentes do curso, certo? E essa parte da segunda lei da termodinâmica, ela vai ser fundamental para o pessoal que vai buscar aí essa área de engenharia aeroespacial, né, que a gente tem, inclusive, o programa de pós-graduação aqui da ECT, né, recém-criado, bastante interessante o programa lá do pessoal, certo? Gente da física, gente da matemática e tudo mais, trabalhando aí bem legal nesse programa conjunto com as outras universidades aqui do Nordeste, certo? Então, essa parte da segunda lei da termodinâmica, ela vai ser essencial para quem for trabalhar com hipersônica, né, e essas outras partes referentes à engenharia aeroespacial, tá? Então, veja só, a equação de conservação da massa para um sistema, eu sei que vocês já estão acostumados com a ideia de que a massa não se cria, né? Essa fala, né, a gente já conhece há muito tempo, né? Mas uma forma matemática da gente expressar a equação de conservação da massa é justamente através da definição do que seria um sistema, né? Se o sistema, por definição, se constitui numa quantidade de massa fixa e identificável, significa que a taxa de variação da massa desse sistema, ela é zero. Não existe variação da massa do sistema, certo? E essa quantidade, essa propriedade extensiva massa do sistema, ela vai poder ser representada pela integral de todos os infinitesimais de massa somados ao longo desse sistema, né? Ou eu posso representar essa quantidade aqui, dm, como sendo o produto ρ dv, massa específica do fluido, que é uma propriedade intensiva, vezes um infinitesimal de volume a ser somado, integrado aí em todo esse volume do sistema, certo? A segunda equação de conservação que a gente vai trabalhar é a equação de conservação do momento linear, né? Então, o momento linear de uma partícula, né, se vocês se lembram lá, deve se lembrar lá da física 1, 2, sei lá, tinha lá a parte de conservação do momento linear, choques elásticos, choques inelásticos, não era? Então, o momento linear de uma partícula,
ele é o produto da massa dessa partícula vezes a velocidade dela. Se a gente trabalhar com a taxa de variação desse momento linear, então eu pegaria, né, a expressão do momento linear, aplicaria a regra da cadeia. Então, dp dt seria m dv dt mais v dm dt. Concordam? O ponto é o seguinte, a massa de uma partícula, ela não varia, né? Então, a massa, o momento linear de um sistema, se eu aplicar isso aqui para um sistema, né, a gente sabe que a massa do sistema não varia, foi justamente o que a gente falou anteriormente. Então, essa taxa de variação aí, dm/dt, é igual a zero. De tal maneira que a gente pode trabalhar com essa taxa de variação do momento linear como sendo o produto massa vezes aceleração, ou seja, a gente pode dizer que o momento linear de uma partícula, ela é igual ao somatório dessas forças, né, que atuam sobre ela, é igual à força resultante que atua sobre ela, certo? Então, a ação de uma força sobre uma partícula faz com que haja variação do momento linear dessa partícula. Ok? Então, a propriedade momento linear do sistema, a taxa de variação do momento do sistema, vai ser igual justamente a esse somatório de forças que atua sobre ela, né? E o momento propriamente dito, né, ele vai poder ser expresso como produto velocidade vezes os infinitesimais de massa sendo integrados em todo o sistema, ou a gente pode trabalhar isso como sendo justamente esse infinitesimal de massa, né, como sendo representado como massa específica do fluido vezes um dV, e aí essa integração passa a ser ao longo de todo o volume do sistema. Tranquilos, senhoras e senhores? Tudo bem aí? Eu tô ótimo. Beleza. Então, o que que acontece, né, na vida da gente agora? A gente descreveu, né, essas duas equações, agora a gente vai passar para a descrição da equação de conservação de energia, que também vocês já conhecem. Então, a conservação da energia, a gente já sabe que a energia não se cria nem é destruída durante um processo, ela simplesmente é transformada de uma forma, né, para outra. E a gente sabe que a energia total de um sistema, ela é a soma de três componentes principais, né? Energia cinética, potencial e energia interna. Sendo essa energia potencial justamente a energia que uma partícula qualquer ela tem em relação à sua posição relativa a um referencial, né? A energia cinética é referente justamente à velocidade que uma partícula, um objeto ou um corpo tem em relação também a um referencial, e o termo, né, a parcela referente à energia interna dessa partícula, qualquer que seja, diz respeito à parcela da energia relacionada com translação, vibração, rotação, né, todas essas características moleculares do sistema, certo? Então, se a gente for descrever matematicamente essa energia total, a gente teria a soma dessas três componentes, né? Cinética, potencial e interna. E aí a gente podia descrever, né, a energia cinética como sendo o produto massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, a potencial como massa gz, né, que seria a posição relativa, mais a parcela da energia interna, certo? Se a gente observar, né, esse termo de energia total, ele depende, da massa do sistema. Então, se eu quiser tratar em termos de uma energia que independa, né, uma propriedade que independa da massa do sistema, a gente pode falar em Ezinho, que seria a energia específica desse sistema, né, que diria respeito simplesmente a os termos de velocidade ao quadrado sobre 2, Gz e Uzinho, que seria a energia interna específica, certo?
Perceba que, quando você fala nessa perspectiva aqui que eu trouxe, né, eu não relacionei isso com nada do sistema, né? Quando a gente fala da primeira lei da termodinâmica, então a gente tem a relação entre essas formas de energia e de que maneira que elas podem variar. Então, a primeira lei da termo, ela estabelece justamente que essa taxa de variação da energia total do sistema, ela ocorre devido às taxas de transferência de calor e às taxas de transferência de realização de trabalho. Então, dE dt do sistema é igual à taxa de transferência de calor, Q ponto. Q ponto representa justamente uma quantidade de calor que é transferida no intervalo de tempo, ΔT, certo? Menos taxa de realização de trabalho, W ponto, certo? Essa notação de sinais aqui, ela é condizente com essa figura, certo? Em que a gente tem justamente que uma quantidade de calor, uma taxa de transferência de calor que é fornecido ao sistema, né, aumenta a energia do sistema, então isso tem sinal positivo. Já quando o sistema perde o calor em uma dada taxa, essa quantidade é negativa, a gente tem uma diminuição da energia do sistema, certo? E os sinais referentes aos termos do trabalho são opostos, né? Então, toda vida que o trabalho é realizado sobre um sistema, esse tem sinal negativo, né? De tal maneira que a energia do sistema, ela aumenta na medida que realiza esse trabalho sobre ele. Com menos, a gente teria uma taxa, ó, de variação da energia positiva. Quando o sistema realiza trabalho sobre as vizinhanças, então ele perde uma quantidade de energia, então W é positivo, né? Menos um mais dá negativo aqui, né? Então, taxa de variação da energia do sistema seria negativa, ok? Perceba que a energia do sistema, tal como todas as outras propriedades extensivas que a gente falou, ela pode ser dada, né, como uma integral em toda a massa do sistema daquela energiazinha específica, Ezinho dm, né, ou como uma integral de Ezinho rho dv, e aí a gente faria a integração em todo o volume do sistema, certo? Não sei se vocês já conseguem ver, né, mas todas essas equações tratam de taxa de variação de alguma coisa do sistema, né, e essa coisa do sistema, essa propriedade do sistema, ela vai ser expressa, né, essa propriedade extensiva do sistema, ela é expressa em termos das propriedades intensivas correspondentes, ok? Bom, a conservação do momento linear, né, ela segue justamente o princípio de que a taxa de mudança do momento angular, ela vai ser igual à somatória de todos os torques agindo sobre o sistema, né? Então, se torque é justamente o produto vetorial entre a posição da partícula fluida e a força que atua sobre ela, a gente pode representar esse torque como sendo justamente o produto vetorial dessa posição da partícula fluida, vezes a taxa de variação do momento linear, não é isso? Força resultante, a gente viu que era a taxa de variação do momento linear. E aí a quantidade de movimento, ó, é igual justamente ao produto vetorial, posição da partícula fluida, momento linear. Porque a taxa de mudança do momento é igual à somatória dos torques, tá? Então, a taxa de variação do momento linear do sistema é igual à somatória aí dos torques, tá? Então, ó, se H é esse produto vetorial aqui, ó, então dH dt é R vetorial dP dt, né? R é igual, R dP dt é justamente os torques, certo? Então, a gente sabe que esses torques aqui, então, esse torque, ele vai poder ser representado por essa equação, não é isso?
E aí a gente vai poder representar justamente a propriedade quantidade de movimento angular, quantidade de momento angular, como sendo o produto, ó, momento, quer dizer, momento linear vezes a vetorial. Calma, meu povo, eu li na ordem errada. Produto vetorial, posição vezes momento linear, né? Então, assim sendo, né, a gente pode expressar esse momento linear como sendo o produto VdM, integrar em toda a massa do sistema, ou, né, essa massa infinitesimal pode ser expressa em termos de ρdV, ok? A última das equações, né, que a gente traz essa recapitulação agora, é justamente a equação da segunda lei da termodinâmica, né? Então, a segunda lei da termo, ela diz respeito à possibilidade ou não de um processo qualquer ele ocorrer, né? Na verdade, da espontaneidade ou não de um dado processo. A gente sabe que existe, né, uma direção favorável para que as coisas ocorram, e existe o caminho oposto, que seria extremamente desfavorável, né? Então, eu pegar uma xícara de café quente e deixar aqui na minha sala, né, o processo espontâneo é o de resfriamento dessa xícara de café. O processo oposto do contínuo aumento de temperatura desse café, né, ele não é termodinamicamente favorável. Então, a segunda, eu preciso, né, adicionar uma quantidade de calor para que isso ocorra, né? Eu preciso, sei lá, de um mergulhão, eu preciso deixar esse café no fogo para que ele aumente de temperatura. Então, a segunda lei da termodinâmica, ela traz essa relação, se um processo ele é favorável, né, ou não. E a propriedade entropia, ela surge justamente como uma medida dessas irreversibilidades, né, que os processos termodinâmicos que envolvem atrito, que são os processos reais, estão sujeitos, certo? Então, quando a gente fala de um processo ideal, né, seria aquele processo que ocorre através de mudanças infinitesimais. Por exemplo, aqui, seriam mudanças infinitesimais de posição desse cilindro pistão, né, para que não ocorram as perdas, né, envolvendo atrito, por exemplo, ou que essas perdas sejam desprezíveis. Porém, a gente sabe que a vida da gente não é infinitesimal e não como é que se diz? O processo ideal. Então, quando a gente fala da segunda lei da termodinâmica, a gente fala da comparação da variação da entropia de um processo real, ou seja, um processo que apresenta irreversibilidades, em comparação com o processo ideal, né, em que não haja geração de, não haja aumento de entropia, certo? Então, o ds/dt de um sistema, ela tem que obedecer a essa desigualdade, né? Ela tem que ser maior ou igual que a taxa de transferência de calor a uma dada temperatura desse sistema, certo? Então, sempre que isso for igual, né, esse processo, ds/dt for igual à taxa de transferência de calor sobre a temperatura, a gente diz que a gente está trabalhando com o processo ideal, né? Qualquer valor maior do que isso, então a gente está trabalhando com a desigualdade, e aí a gente tem justamente a contabilização das irreversibilidades em decorrência do atrito de um processo, tá? Apesar disso, né, independente disso, a entropia do sistema, ela é uma propriedade extensiva, né, que pode ser expressa em termos de uma intensiva, que seria entropia específica, vezes um dm, integrado em toda a massa desse sistema, ou em termos de
uma entropia específica vezes a massa específica vezes dV, certo? Integrado em todo o volume desse sistema. Então, em todos esses casos, né, a gente tem justamente uma relação, em todas essas equações que foram apresentadas para vocês, a gente tem justamente uma relação entre uma propriedade extensiva do sistema e uma propriedade que é intensiva, que corresponde a ela, né? Então, por exemplo, se a gente estiver falando em energia, aqui, se essa propriedade extensiva N do sistema for energia, então essa integral aqui é uma integral de Ezinho dm, né? Essa integral aqui é uma integral de Ezinho rho dv, certo? Se a gente estiver falando em momento linear do sistema, né? Se a gente estiver falando em momento linear do sistema, essa propriedade intensiva correspondente aqui, ó, é justamente o vetor velocidade, que vai multiplicar o infinitesimal de massa e ser integrado em todo o sistema para produzir o momento linear. Se a gente for usar nessa outra equação aqui, a gente também tem V rho dV, certo? Entenderam isso aqui? Qualquer uma dessas propriedades, eu posso representar como sendo esse N aqui, né? N é qualquer um desses, e eta vai ser a propriedade intensiva correspondente. Então, se Szão for N, eta vai ser Szinho. Se E for N, então Ezinho vai ser eta. Se a gente estiver falando do momento angular, a quantidade de momento angular, se N for H, então eta vai ser esse produto vetorial, R vezes R vetorial V. Ok, meu povo? Então, todas essas equações que eu apresentei para vocês, elas foram desenvolvidas para sistemas, né? Foram desenvolvidas para sistemas, ou seja, quando não existem fluxos mássicos através da fronteira dele. Então, pode existir transferência de calor? Pode. Pode existir transferência de uma quantidade de trabalho? Pode, né? Mas essa não é a forma mais adequada de tratar os problemas de escoamento, porque justamente não existem esses fluxos mássicos através das fronteiras, né? Então, a gente precisa justamente pegar essas equações que eu apresentei para vocês agora, né, que foram formuladas para sistemas, e transpor elas para a perspectiva de volume de controle, certo? Como eu disse para vocês, quem vai fazer isso é o tal do teorema de transporte de Reynolds. Certo? Então, o teorema de transporte de Reynolds, ele vai trazer essa relação de unificação, né, entre a perspectiva de sistemas e a perspectiva de volume de controle, né? Então, a gente vai ser capaz de relacionar o que era do sistema com o que é do volume de controle, de tal maneira que a gente consegue converter a forma de observar o problema, que era lagrangiana, né? Que era acompanhando aquela massa de fluido que era fixa e identificável, para uma perspectiva euleriana, né? Que agora eu só vou me preocupar com aquela região do Scollay. Ok, meu povo? Então, já que a gente vai unificar essas duas coisas, para a gente fazer isso, a gente precisa que, num instante qualquer, sistema e volume de controle sejam indistintos, né? Eles sejam a mesma coisa. Então, o que se fez, né, esse processo aqui, para a gente obter o teorema de transporte de Reynolds, né, a gente faz num instante de t0 aqui qualquer, inicial, a gente faz o sistema, ou seja, toda a massa que está contida nessa região aqui do espaço, que é o volume de controle,
a gente faz sistema e volume de controle serem uma coisa só, serem coincidentes no instante inicial, certo? Num instante posterior, T0 mais ΔT, então a gente tem o mesmo volume de controle. Pensem que isso aqui é o mesmo desenho, tá, meu povo? Porque ficou um pouco diferente, que isso aqui é desenhar à mão livre. Então, a gente tem o mesmo volume de controle, ou seja, a mesma região do espaço que se deseja estudar, né? Mas agora, aquela quantidade de massa que inicialmente compunha o sistema, né? Ela vai ter se deslocado, né? Esse fluido ele está escoando. Então, na medida que passa um intervalo de tempo ΔT, essa massa que compunha o sistema no instante T0, ela se desloca para uma posição um pouco mais à frente, né? Então, nessa condição segunda, a gente tem sistema e volume de controles não sendo mais coincidentes, certo? E aí a gente vai conseguir identificar 3 regiões, né? Essa primeira região aí, é referente exclusivamente ao volume de controle, não tem nada do sistema aí nessa região. Essa região 2, que diz respeito tanto ao volume de controle quanto ao sistema, né? E essa região 3, que é exclusivamente referente ao sistema, não tem mais nada de volume de controle aí. Okay? Então, perceba, o volume de controle, ó, ele engloba toda a região 1 e toda a região 2. O sistema, nesse instante T0 mais ΔT, engloba as regiões 2 e a região 3, né? E se vocês prestarem atenção, né, esse limite aqui, ó, esse final desse volume de controle, uma parte, né, do volume de controle está interagindo com o sistema através dessa superfície 3, e o restante do volume de controle está sendo descrito através dessa região 1 aqui, certo? Então, perceba que essa superfície vermelha que eu destaquei é a superfície de controle do volume de controle, né? E ela é totalmente descrita através dessa parte que interage com a região 3 e dessa parte aqui referente à região 1, certo? Bom, se a gente quer avaliar como que variam as propriedades do sistema, né, entre esse ponto T0, entre essa condição T0 e essa condição T0 mais ΔT, né, então a gente pode trabalhar com a taxa de variação de uma propriedade N qualquer desse sistema, né, e essa taxa da definição de derivada, né, a gente tem que uma taxa de variação seria o limite quando esse ΔT tende a zero, da propriedade do sistema na condição final, em T0 mais ΔT, menos a propriedade do sistema na condição inicial, que seria no instante T0, certo? Isso aí é da definição de derivada. E aí a gente sabe que as propriedades do sistema, ó, perceba aqui esse índice S, as propriedades do sistema em T0 mais ΔT, elas dizem respeito a todas as propriedades da região 2 e da região 3, né? Mas a gente sabe que essa região 2 aqui, né, ela é justamente todo o volume de controle, né? Eu posso expressar essa região 2, qualquer propriedade da região 2, como sendo a propriedade do volume de controle menos a propriedade na região 1, né? Então, eu tenho o volume de controle como um todo, menos a região 1, me dá justamente a região 2, certo? O restante das propriedades do sistema, nesse instante T0 mais ΔT, dizem respeito à região 3, né? Então, N3 no instante T0 mais ΔT, certo? No instante T0, né, essas propriedades do sistema,
aqui nesse instante T0, dizem respeito também às propriedades do volume de controle, né? Então, nessa condição, a gente tem essa igualdade, certo? Então, perceba que quando a gente vai trabalhar com essa diferença das propriedades do sistema no instante T0 mais ΔT e T0, na realidade, a gente tem algumas propriedades do volume de controle em T0 mais ΔT e do volume de controle em T0, e aí a gente vai deixar esses termos juntos, ó, aqui. E os demais termos a gente vai deixar eles isoladamente, né? Então, um termo referente ao limite da propriedade na região 3 em T0 mais ΔT, e um termo referente ao limite das propriedades na região 1 em T0 mais ΔT. Tranquilos até. O sinal de menos, Vinícius, porque, veja só, o sinal de menos surge do fato que essa região 2 aqui, ó, essa região 2, porque quando a gente foi fazer a propriedade do sistema em T0 mais ΔT, a gente disse que sistema em T0 mais ΔT era a região 2 mais a região 3, né? Toda essa parte aqui, região 2 mais região 3, né? Só que essa região 2, né, eu posso calcular todas as propriedades dessa região 2 como sendo as propriedades do volume de controle todo, menos essa região 1, aqui. Não é isso? Então, é a mesma coisa. Então, o sinal de negativo, ele surge justamente aqui, ó, em decorrência do fato da propriedade na região 2, ela ser dada pela propriedade do volume de controle, menos a região 1, certo? Beleza. Então, assim sendo, né, a gente pode separar essa taxa de variação da propriedade do sistema em três termos. Um que se refere a essa taxa de variação da propriedade exclusivamente no volume de controle, entre os instantes T0 mais ΔT e T0, T0 mais ΔT e T0. Uma referente à região 3 e uma referente à região 1, certo? Se vocês observarem essa equação aí, né, é fácil da gente ver que esse limite, quando ΔT tende a zero, da propriedade do volume de controle em T0 mais ΔT, menos propriedade do volume de controle em T0 sobre ΔT, nada mais é do que a definição de derivada, né? Então, esse primeiro termo é a derivada da propriedade N com relação ao tempo, certo? Que é justamente o limite que a gente está tomando, né? Só que como essa propriedade N pode ser função de outras coisas, né? De x, de y, de z, essa derivada aqui é uma derivada parcial, ok? Além disso, N é uma propriedade extensiva, como a gente vinha tratando, né? Então, é uma propriedade extensiva, ela pode ser expressa pela integral no volume de controle de uma propriedade intensiva que corresponde a essa, vezes ρ vezes dv, certo? As integrais, os termos referentes à região 2 e à região 3, né, eles têm que ser avaliados separadamente, né? E dizem respeito justamente à relação entre o vetor velocidade e o vetor referente à área, né, em cada uma dessas superfícies de controle, na região 1 e na região 3, certo? Então, a gente vai fazer isso agora. Tranquilos?
Sim, Cristiane, essa parte é justamente para explicar para vocês como que a gente chega na relação. Porque eu podia simplesmente apresentar a equação que vocês iam ter que usar, né? Eu podia fazer isso. Mas se eu só fizesse isso, vocês não iam entender como que a gente chegou nela, né? Então, assim, às vezes, a gente precisa entender um pouco de como que as coisas chegam para poder entender como que a gente usa, né? Vocês vão ver que muita diferença vai fazer aqui na disciplina de fluidos, a forma como vocês chegam numa equação, né? Pode mudar drasticamente o resultado, né? Tem uma parte aqui de fluidos que o pessoal gosta de usar uma equação bem pequenininha, que é fácil de usar, que é uma beleza. Mas aí a criatura esquece como é que chegou nessa equação, e aí usa em situação que não pode, entendeu? Aí por isso que eu acho importante a gente saber essa parte, tá bom? Simbora. Então, veja só. Para a gente poder avaliar aqueles dois outros termos, o que a gente vai fazer, né? A gente vai considerar que essa parte aqui, ó, seja justamente o limite da região 2 lá do volume de controle, né? O final daquele volume de controle. E que essa porção aqui, ó, seja justamente o final da região 3. Então, a gente estaria trabalhando justamente aqui, ó, numa porção qualquer entre esses dois pontos, né? Então, aqui a gente ia ter um vetor velocidade que caracteriza esse escoamento do fluido apontando, saindo da região 2 para a região 3, certo? Então, imagine que a partícula de fluido, ela saiu desde esse ponto, né, no instante t0, em que o sistema e o volume de controle coincidiam, até esse ponto aqui, né, no intervalo de tempo ΔT. Então, se a partícula tem uma velocidade v, significa que ela percorreu essa distância aqui, ΔL, uma vez que ela tenha essa velocidade, não é isso? E como eu tinha falado para vocês, a área que caracteriza uma superfície de controle, ela é, né, descrita através de uma direção normal. Eita, meu Deus. Suponha que isso aqui é um M, tá? Ela é descrita através de uma direção normal, certo? Então, se a gente for pegar o volume de fluido que está contido aqui, o volume de fluido que escoou através dessa área dA nesse intervalo de tempo ΔT, né, desde T0 até T0 mais ΔT, esse volume de fluido, dV, seria correspondente a esse volume aqui desse cilindro. Concordam comigo? Então, dV seria esse produto escalar entre dA e esse deslocamento ΔL. dA vezes ΔL. Por que esse produto escalar? Porque justamente a área aqui, a gente está representando ela como essa quantidade vetorial representada por essa direção normal aqui, né? E como vocês podem ver na figura, essa direção normal, ela pode formar um ângulo qualquer com a velocidade do fluido, certo? Então, a gente vai poder expressar esse volume aqui desse cilindro infinitesimal como sendo dA escalar V ΔT, né? Produto escalar, a gente pode mudar a ordem daqui, pode ser V escalar dA, não faz diferença. E essa é uma forma da gente determinar aí justamente esse volume de fluido, né, que escoou através dessa superfície dA. Excelente. Para quê? Para que eu quero isso? Porque se a gente pegar uma propriedade infinitesimal da partícula fluida, nessa região aqui, ó, nessa região 3, que é justamente essa região compreendida aqui, entre essa superfície de controle 2 e o final aqui, que eu destaquei, né? A variação de uma propriedade qualquer, nesse intervalo T0, em T0 mais ΔT,
é justamente eta rho dV, né? Onde esse dV é justamente dado por esse volume de fluido aí que ocupa essa região, né? Então, seria V escalar dA vezes o ΔT, certo? Isso seria o valor infinitesimal de qualquer propriedade extensiva. Qualquer propriedade extensiva é o produto eta rho dV. Se eu quisesse o valor integral dessa propriedade, eu ia integrar esses infinitesimais aqui, né, em todo o volume da região 3, por exemplo, né? Então, quando a gente fala lá na expressão em usar o limite quando ΔT tende a zero da propriedade na região 3, a gente pode determinar esse valor da propriedade na região 3 em ΔT, em T mais ΔT, como sendo justamente a integral ao longo de toda a região 3 dessa propriedade infinitesimal, certo? Se vocês substituírem esse valor aqui, né, nessa expressão, a gente fica justamente com essa integral na superfície de controle 3 de eta rho V escalar dA vezes ΔT, dividido por ΔT. Então, esse ΔT se cancela com esse ΔT, de tal maneira que a gente não precisa mais trabalhar com esse limite, né? Então, o termo referente ao limite quando ΔT tende a zero da propriedade na região 3 sobre ΔT, na realidade vai poder ser expresso como sendo a integral da propriedade ao longo da superfície de controle, que delimita a região 3, né? E essa propriedade N é expressa como a propriedade intensiva correspondente a ela vezes ρ vezes V escalar dA. Certo? Então, isso que eu falei, né, tanto vale para a região 3, quanto vale para a região 1, né? E como eu tinha mencionado para vocês no começo, né, a região 3, a superfície que delimita a região 3 é essa daqui, ó. E a que delimita a região 1 é essa daqui. Então, perceba que a região 3 e a região 1 dizem respeito justamente a toda a superfície de controle desse volume de controle, certo? Então, a gente vai dizer que esses dois termos de integrais, eles representam justamente a integral dessa propriedade aqui, através das regiões 1 e 3, que são a superfície total de controle, né? A superfície de controle na região 3 e a superfície de controle na região 1 formam justamente a totalidade da superfície de controle do volume de controle, certo? Então, a taxa de variação de qualquer propriedade do sistema, ela é igual à taxa de variação da propriedade intensiva correspondente vezes ρ dV no volume de controle, mais o fluxo líquido dessa propriedade através da superfície de controle. Então, se a gente for, né, dar nome aos bois nesse momento, esse primeiro termo diz respeito à taxa de variação dessa propriedade N, que é uma propriedade extensiva, né? O que está exclusivamente ali dentro dessa integral do volume de controle, só isso aqui, né? É justamente a quantidade total da propriedade que está contida dentro do volume de controle. E aí, esse DDT aqui traz justamente a taxa de variação com o tempo dessa propriedade no volume de controle, não é isso? Se a gente observar somente esse termo aqui, a gente fala do fluxo dessa propriedade eta através de uma área dA qualquer, e quando a gente fala dessa integração, né,
a gente fala, em toda a superfície de controle, a gente fala do fluxo líquido, né? Entradas e saídas dessa propriedade através da superfície de controle. Então, eu sei, meu povo, que agora a pessoa olha para essa equação e diz assim, meu Deus, o que eu fiz para estar aqui? Por que que isso? Por que que eu estou tendo que ver um negócio desse? Né? Eu sei. O que que eu fiz de errado na minha vida? Mas, pelo menos tem os coraçõezinhos para o que que eu estou fazendo aqui, porque eu escolhi esse curso. É bem assim, eu entendo todas essas apreensões, meu povo, é normal. Normal, normal, normal. Já passei por isso. Mas a questão, né, é que com o uso dessa equação, a gente consegue avaliar um bocado de coisa, né? A gente vai conseguir aplicar essa equaçãozinha em todas essas equações de conservação que vocês já conhecem e obter todas as equações para os volumes de controle. Então, veja só, o raciocínio era mais ou menos assim, ó. Eu tinha 5 equações para descrever. Segunda lei, conservação do momento angular, conservação de energia, conservação de massa e conservação de momento linear para um sistema. Eu tinha essas 5 equações, né? Agora, o que a gente vai fazer é pegar essas 5 equações, juntar com o teorema de transporte de Reynolds para obter as equações agora para o volume de controle. E aí, essas, para o volume de controle, é que a gente vai usar para analisar o escoamento para o fluido, certo? Então, a gente vai tratar, eu vou começar aqui, né, o caso justamente da equação da continuidade. Eita, peraí, calma, meu filho. A equação da continuidade é justamente a equação da conservação da massa, certo? Então, como eu falei para vocês, a gente vai pegar aquela equação que a gente conhecia para o sistema, né? Aquilo que a gente já vinha na bagagem de vocês lá de sabe lá quando, né? A gente vai pegar essa equação, vai pegar a equação do teorema de transporte de Reynolds e vai substituir uma na outra, né? Então, ó, a gente sabe que para um sistema, taxa de variação da propriedade extensiva, que é massa, é igual a zero. Pelo TTR, eu trato de uma taxa de variação de uma propriedade extensiva, né? Então, o que a gente vai fazer é substituir onde tem N por M, onde tem N de nada por M de Maria, né? M de massa, no caso. Né? E onde tem eta, ó, que é a propriedade intensiva correspondente a N, a gente vai colocar, no caso aqui, 1. Lembra que a gente disse, ó, que massa era integral de dm, massa era integral de ρdV, a massa do sistema era integral de ρdV, né? Se isso aqui fosse momento, então, momento linear era V, vou colocar aqui só para seguir todo mundo o raciocínio. Ai, meu Deus, me perdoe essa minha coordenação. Se isso aqui fosse momento do sistema, aqui eu teria, ao invés de 1, velocidade, não é isso? Então, isso aqui seria V, ρ, dV, V, dm, não é isso? Então, esse item que está aqui, multiplicando esse dm, multiplicando esse ρ, dV, é o que a gente chama da nossa propriedade intensiva correspondente, né? Então, onde tem N de nada, vai ser M de Maria, onde tem eta, vai ser a propriedade intensiva correspondente, no caso aqui vai ser 1, certo? E aí a gente acha justamente a equação de conservação da massa para um volume de controle, certo? Só que a gente já sabe, ó, que esse primeiro termo aqui
de taxa de variação da massa do sistema é igual a zero, pela definição, né, da equação da conservação para o sistema. dm dt do sistema é zero. Então, a gente sabe que a equação que vai modelar esse processo é a equação que vai representar para a gente justamente a taxa de variação da massa dentro do volume de controle, sendo igual ao fluxo líquido de massa através da superfície de controle, o negativo desse fluxo líquido. Então, entenderam aqui, ó, a gente pegou o TTR, pegou a equação da conservação correspondente, né, e substituiu uma na outra. Pela equação de conservação lá para os sistemas, ele dizia que dm dt era zero, né? Então, isso aqui ficava zero, então, ρ-t de ρdv em todo o volume de controle, mais essa integral na superfície de controle tinha que ser, então, igual a zero. Certo? Tranquilos até agora? Então, o que isso quer dizer? Né? O que essa equação quer dizer? Perceba, né, as interpretações. Esse primeiro termo, ó, é taxa de variação de uma propriedade dentro do volume de controle. Que propriedade é essa? A massa. Então, esse primeiro termo diz justamente do aumento ou diminuição da quantidade de massa que está contida dentro da região que eu estou estudando, certo? Esse segundo termo que a gente falou para vocês, né, lá na hora da dedução, ele é o fluxo líquido de massa através da superfície de controle. Então, o fluxo líquido de massa diz respeito às entradas e saídas de massa através da superfície de controle que a gente esteja considerando. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, um tanque como esse da figura, e disser que o meu volume de controle é justamente esse pontilhado que eu estou destacando, tá? E que existe um dado nível aí de líquido dentro dele, se a gente tiver numa condição em que a entrada de fluido para dentro desse volume de controle for maior do que a saída, o que vai acontecer com o fluido dentro do volume de controle, né? A massa que está contida dentro desse volume de controle, ela vai aumentar, não é isso? Então, é isso que a equação da continuidade diz para a gente, ó. O fluxo líquido de massa, através da superfície de controle, entradas e saídas, é igual à taxa de variação da massa dentro do volume de controle. Então, só vai variar a massa aqui dentro do volume de controle se existir uma diferença entre os fluxos de entrada e saída de massa através dessa superfície de controle, certo? E se for a situação oposta? E se tiver mais saída, né, uma saída maior do que a entrada de fluido? Então, esse volume aqui que está contido no volume de controle, a massa dentro do volume de controle, ela vai diminuir. Certo, meu povo? Entenderam aí, pelo menos fisicamente, o que a gente está falando? Deu para levar, né? Agora? Ótimo. Show de bola. Então, essa equação da conservação da massa, ela, obviamente, ela vai poder ser simplificada, facilitada, aplicada de maneira diferente em casos distintos, né? Então, por exemplo, se a gente disser que um fluido ele é incompressível, né? Então, a massa específica dele ela é constante, então ela não é função nem do espaço e nem do tempo. Se ela é constante e não é função de nenhuma dessas coisas, então eu posso tirar a massa específica de todas essas integrais e derivadas aqui,
não é isso? A gente poderia colocar ela em evidência, né, ou simplesmente já cancelar essas massas específicas e entender que a gente ia ficar ó, com uma taxa de variação do volume de controle, mais o fluxo líquido dessa propriedade, que seria velocidade vezes dA. Quando a gente fala dessa integral ao longo do volume de controle de dV, eu ia obter justamente o volume do volume de controle. Se o volume de controle não muda, eu observo sempre a mesma região do espaço, ele tem o mesmo tamanho, né, o mesmo volume, então esse termo aí, ele é nulo. Então, a 99,99% dos casos, a gente estaria nessa condição, certo? Então, esse termo aí, a gente tem um volume constante, né, de tal maneira que a equação da continuidade, ela se reduz a o fato de que a integral da superfície de controle desse produto escalar, velocidade vezes escalar a área, né, o dA, teria que ser igual a zero, certo? O que isso quer dizer, né? Esse produto V escalar dA, ele tem dimensões de comprimento ao cubo por tempo, né? Velocidade seria, sei lá, no SI, metros por segundo, área em metros quadrados, então o produto dessas duas coisas tem dimensões de metros cúbicos por segundo, né? Então é um volume dividido por unidade de tempo. A gente chama essa razão, né, entre volume e tempo de vazão volumétrica do fluido. Então, mede justamente quanto de fluido, em termos de volume, escoa através de uma área. Então, a vazão volumétrica, que seria justamente essa integral de V, dA, V escalar dA, ao longo da área. O que a equação da continuidade diz é que a integral do volume de controle, né, quer dizer, a integral de V escalar dA ao longo da superfície de controle tem que ser igual a zero. Ou seja, a superfície de controle, ela é composta por regiões de entradas e regiões de saída, obviamente, né? E o que a equação da continuidade para os fluidos incompressíveis diz é que a vazão de entrada, perceba que isso aqui é Q, a vazão de entrada tem que ser igual à vazão volumétrica de saída, certo? Tranquilo? Tranquilos, né? Pronto. Eu vou parar por aqui, meu povo, para a gente não lotar vocês de conteúdo antes da gente ir para a prova, tá certo? E quando for na. Não, isso não cai nessa primeira prova, Vinícius. Isso já é conteúdo da segunda unidade, tá? Certo. Então, justamente para eu não entupir o juízo de vocês de coisas